Olá pessoal, seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Nós vamos resolver e comentar mais três questões agora da NR1, a NR1 que trata do gerenciamento de riscos ocupacionais, e nós separamos aqui questões da banca Vunesp. Essa primeira questão é para técnico de segurança, e essa é uma questão que ela explora os termos e definições que constam lá no anexo 1 da norma. Pois é, o anexo 1 é o glossário, né? E sim, são questões recorrentes de concurso, esses termos e definições. Vamos analisar cada uma das alternativas. A primeira definição que traz a questão é sobre canteiro de obras. Ela traz que canteiro de obras é a área de trabalho móvel e temporária. Então, é muito comum que se crie esse tipo de confusão, né, e inverter conceitos de canteiro de obra e frente de trabalho. Então, para que a gente não erre mais, e essa questão está errada, porque canteiro de obra não é área de trabalho móvel, eu trouxe aqui uma ilustração para a gente tentar ajudar a compreender essas definições. Então, sempre que nós vier aquela definição canteiro de obra, a gente já vai associar isso aqui, ó, área fixa. Ou seja, essa imagem aqui, ó, é uma área fixa. O canteiro de obra é uma área fixa onde a gente tem atividades, operações de apoio à execução de construção, demolição ou mesmo reforma. Então, isso é canteiro de obras. Agora, quando a gente se deparar com a definição frente de trabalho, vamos associar essa imagem aqui, que aí fica fácil entender a diferença. Frente de trabalho é uma área móvel. E essa imagem eu acho bacana porque ela traduz justamente uma construção de estradas, uma pavimentação, onde à medida em que o trabalho vai evoluindo, a área vai sendo modificada. Então, dessa forma, fica fácil entender o que é uma frente de trabalho, o que é um canteiro de obras. Ou seja, canteiro de obra, área fixa. Por isso, a questão está errada, porque ela diz que o canteiro de obra é área móvel. Vamos analisar agora a alternativa B, que trata da definição do que é um trabalhador. Quando a norma regulamentadora fala trabalhador, o que significa trabalhador? A NR1 diz que trabalhador é a pessoa física inserida em uma relação de trabalho, inclusive de natureza administrativa, como os empregados e outros que não têm vínculo. O erro da questão, a B está errada, foi em trazer definição que não está escrita aqui, ó, como cooperativados, empregado de regime permanente, temporário. Então, a norma não traz essa definição. Como a norma falou lá no enunciado que era conforme termos e definições, nós não podemos criar juízo de valor para entender que esse tipo de empregado está dentro da definição da NR. Não, esse tipo de questão é ipsilíteris, né? Então, não está correto, falsa a alternativa B. A alternativa C é na mesma linha, né? É a norma que entender o que é organização. Organização, pela NR1, são pessoas ou grupo de pessoas que têm responsabilidades, autoridades e relações para alcançar um objetivo. Inclui, mas não é limitado ao empregador. Ou seja, inclui o empregador, mas não é limitado a ele. A norma traz justamente um conceito equivocado, né? Ou seja, organização é o termo que se refere de forma exaustiva a empregador. Isso não é verdade. Então, por esse motivo, a alternativa C está errada. Quando a gente vai para a alternativa D, ela traz a definição de ordem de serviço. Ela traz como ordem de serviço sendo instruções por escrito, né? Para tendo precauções para evitar acidentes, sendo independente de procedimentos de trabalho e outras instruções de saúde e segurança no trabalho. Essa alternativa está errada porque é justamente o inverso, né? Ou seja, a ordem de serviço é instrução por escrito, mas ela também pode estar contemplada em procedimento de trabalho. Na prática, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a ordem de serviço pode ser a PT, como a gente conhece, né? O formulário de PT escrito, formulário de PTW, que é o Permit to Work, mas também pode ser um procedimento de trabalho. A organização ela pode tomar a decisão, por exemplo, de colocar num procedimento específico que os acessos nas escadas, os acessos rotineiros em escada do tipo marinheiro não precisa ter
PT. Ela pode definir também que os operadores da sua empresa eles já são treinados, né, para ser operador, eles são dono da área, eles são dono daqueles equipamentos. Ela pode definir que para algumas intervenções de baixa complexidade frequente, como limpeza de carcaça, trabalhos, manutenções de primeiro escalão, pode ser feito sem ordem de serviço, sem PT, porque já está contemplado na rotina e já está contemplado em um procedimento baseado em análise de risco. Então é isso que esse conceito quer trazer. Então, está errado, porque pode então estar contemplado em procedimento. E vamos para a última alternativa que está correta, né? Que é a definição de responsável técnico por capacitação. Então, é aquele profissional legalmente habilitado ou qualificado que, conforme disposto em NR, é o responsável por elaborar a capacitação e treinamentos. Então, com base nessa nossa análise, a gente tem aqui o gabarito da questão, a letra E. Vamos analisar a nossa segunda questão. Essa segunda questão, ela trata aqui que a NR1, né, a norma de gerenciamento de riscos ocupacionais, cita a necessidade de consultar outras duas normas. Então, que normas são essas? Essa é uma questão bem fácil, né? Mas é importante a gente trazer aqui para que fixe, né? Sempre que houver alguma questão falando qual é a outra norma que a NR1 chama explícita, assim, diretamente, né? É a NR15 e 16. Então a gente tem lá no nosso item 152 que para fins de caracterização de insalubridade e periculosidade tem que aplicar NR15 e NR16. Então é uma questão simples, mas é uma oportunidade da gente reforçar esse ponto. E agora a gente vai aqui para a última questão do vídeo, que é uma questão para engenheiro de segurança também. E essa questão ela aborda aqui a questão dos sistemas de gestão, né? Vamos analisar o que a NR1 fala sobre sistema de gestão e depois nós voltamos aqui para analisar as alternativas. A NR1 ela comenta que o gerenciamento de riscos deve constituir um PGR. Né? A gente já comentou sobre isso em outros vídeos, né? Que o gerenciamento de risco é o macroprocesso gerir riscos, né? Que é identificar perigo, avaliar risco, sugerir medidas de prevenção, rodar o ciclo PDCA. Isso é o macroprocesso gerir riscos para evitar acidentes e doenças. Mas ele se materializa em um documento que se chama PGR. Então, com base nisso, a critério da organização, esse documento PGR ele pode ser implantado por unidade, setor ou atividade. E o item seguinte, ele fala que o PGR pode ser, isso é muito importante, tá? Pode ser, não é deve, né? Pode ser, não é deve. Pode ser atendido por sistema de gestão, desde que estes cumpram as exigências previstas nesta NR e em dispositivos legais. Então, o PGR pode ser atendido por um sistema de gestão desde que cumpra NR e dispositivos legais. Então, vamos aqui para analisar novamente aqui as questões, né? A letra A fala o quê? O atendimento deve ser validado por um auditor externo. A ANR não fala isso, né? O atendimento deve ser validado por um auditor fiscal do trabalho. Também não tem esse tipo de ressalva. O atendimento tem que ser validado por um auditor interno da empresa. Não há essa necessidade também. O atendimento é possível. Opa, então já está
mais próximo, né? Ou seja, atendimento é possível desde que os itens cumpram as exigências da NR1 e de dispositivos legais de saúde e segurança. Então, esse é um ponto muito interessante, né? O que que a gente sai, esse é o gabarito da questão. Qual é a diferença você ter uma organização que tem certificação de um sistema de gestão? O que muda é o período que ela vai ter que obrigatoriamente revisar os riscos, né? Se a empresa ela não tem um sistema de gestão certificado, ela vai ter que, no mínimo, reavaliar o risco a cada 2 anos. No mínimo, porque a ANR traz outros critérios, né? Mas se ela tem esse sistema certificado, ela pode reavaliar os riscos dela a cada 3 anos. É isso que muda e o gabarito da questão é a letra D. Se esse vídeo ele te ajudou a entender um pouco mais sobre o PGR, se inscreva, ative as notificações para ficar ciente de novos vídeos, ajude o canal gratuitamente aí deixando seu like, compartilhando também seus vídeos com outros colegas nas suas redes sociais. Fique à vontade também para indicar no comentário qualquer crítica, qualquer dúvida ou também alguma sugestão. Obrigado.